tá bom? Então, agora eu vou chamar aquela que entende, que conhece política, sabe de economia. Ela quem? A nossa encantadora Jussara Galto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adilson, Gabriel, todos os nossos maravilhosos teleouvintes, em qualquer lugar que você esteja. Eu estou aqui hoje fazendo essa live, apesar de não ter muitas condições físicas, vocês vão perceber que eu estou com problema na voz, que estou com dificuldades, enfim. Mas eu tenho tanta coisa para conversar com vocês, eu tenho tanto a dizer e tanta orelha para puxar hoje. Certo? Aguardem. Porque eu estou assim, pomba, chocada com tudo que está acontecendo, mas mais chocada ainda com a reação desesperada das pessoas. Eu já vi grandes faladores, deputados, pessoal importante na mídia, que aliás a mídia hoje quase toda fala errado, né? Mas dizerem assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não temos mais dúvida. Isso é o sinal dos tempos. Não, isso não é o sinal dos tempos. Abram os olhos, abram a inteligência, abram esse senso que todos nós temos e se liguem em quem nós somos, onde nós estamos agora e fazendo o quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, desde que a humanidade habita este mundo, houve situações para determinados lugares, para determinados povos ou grupos, essa mesma sensação de espanto, de tristeza, de indignação. Claro que eles diziam com outras palavras em outras línguas, é lógico, e às vezes até de outras formas de comunicação. O que está acontecendo? Isso é o resultado de uma caminhada. Lá atrás, eles tinham uma caminhada do crescimento. Tudo era novidade. No início não existia nem o fogo, nem a roda. E depois as coisas foram evoluindo e por vários séculos, talvez até uns 2 ou 3, segundo a história do homem sobre a Terra, que é de mais ou menos 8.000 anos, um pouco mais, embora se diga que é muito menos, mas a gente tem que conhecer a história, tem que estudar. Por isso que, para quem tem menos de 50, eu estou falando grego. Por quê? Porque eles não estudaram, porque eles não tiveram escolas. Já estavam vivendo numa outra etapa da humanidade, onde deseducar ou não educar é a palavra-chave, é o comando. Aliás, a palavra de ordem. Isso não começou hoje, nem ontem, mês passado, nem na década passada. Isso já vinha acontecendo no mundo há mais de 100 anos. Tem nome, sobrenome e CPF. Mas por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, as pessoas acham assim, ó, isso aí é teoria da conspiração, que a esquerda inventou isso para justificar tudo. Tudo que acontece é teoria da conspiração. Não existia essa frase antes. Mas então, como eu estava dizendo, o povo veio evoluindo, não é? Acabou chegando na Lua, mas antes disso, outras pessoas que tinham uma visão igualzinha que tiveram os antigos conquistadores, aqueles que a gente conhece na Bíblia, de todas as guerras da Bíblia. A Bíblia é uma guerra sem fim, N guerras, milhares de guerras, mas nunca terminaram as guerras, portanto, guerra não é novidade. Nós estamos hoje vivendo algumas guerras no mundo inteiro. É aí normal, não tem que se escandalizar. É assim, é da natureza humana, é fazer guerra. Guerra e paz. Mas sempre tem alguns fazendo guerra. Tem alguns que têm uma preocupação menor com os outros seres humanos. Eu digo com os outros porque esses generais, principalmente dos últimos 200 anos,
não vão para frente da batalha. Quem vai, né, é bucha de canhão, é o soldado, o sargento. Mas general não vai. Já houve tempos em que os generais puxavam os seus guerreiros. Mas isso, ó, foi há centenas de anos. 2.000 anos, mais ou menos, porque na época das guerras greco-pérsicas, o que quer dizer as guerras da Grécia e de Roma, ainda existiam generais assim. Mas depois que a coisa foi se modernizando, não, nananina não, eles ficam, né, nas suas trincheiras, ficam lá estudando, consultando mapas, e hoje consultando as mais evoluídas tecnologias, mas quem está lá se matando, levando tiro e dando tiro, matando irmão, matando gente que ele não conhece, que ele não tem raiva, é o cidadão humano, é o ser humano, é o soldado raso, e daí até um pouquinho acima. Talvez até coronel ainda vá para frente de batalha, ou ainda fosse para frente de batalha. Porque agora é tudo, né, por míssil, essa guerra mais ligada, assim, mais corpo a corpo, ou cavalo a cavalo, sei lá como se diz, ou a guerra dos tanques, né? Essa aí já não expõe tanto o homem. O homem que eu digo ser humano. Bom, então, a história é assim que é a história da humanidade. Inclusive, dessa horda de gente malvada, de gente sem coração, gente sem empatia, gente com sede de poder, um desejo muito grande de ter muitos para comandar, de poder decidir sobre milhares e milhões, como é que pensam, o que pensam, como se vestem, o que leem, o que não leem, o que assiste, o que deixa de assistir. Então, a coisa, vamos falar só agora dos últimos 200 anos. Estou falando lá para trás, porque já houve tudo isso. Tudo o que está acontecendo hoje é só um repeteco do que já houve desde que o homem começou a lutar com o próprio homem. Quer dizer, desde que ele saiu das cavernas. Eu acho que antes de você poder lutar pela caça, ele já lutava contra os seus irmãos. E aí se passou por tudo, né? Inclusive de antropofagia, né? Em todas as civilizações, na maioria delas, a gente encontra episódios antropofágicos. Hoje, a antropofagia já é diferente. É assim, é anular o ser humano. Não precisa comer, literalmente, matar, churrasquear e comer. Não. Hoje é sobre o poder, sobre a manipulação do destino das pessoas e dos povos. Por que vocês não sabem isso, a maioria? Os que têm menos de 50 não sabem porque já não tiveram boas escolas, já não tiveram boas professoras. As universidades, assim, ó, hoje estão sucateadas no mundo ocidental. Só não estão no Japão, não estão na China, porque lá eles dão valor. Por quê? É só trabalhando a inteligência humana, preparando, alargando seus horizontes, que eles vão conseguir crescer. Hoje a guerra é tecnológica. Quem mais sabe? Mais fez. Claro, né? Para isso é preciso ter poder. Num país onde tem 400, 500, 1 bilhão de habitantes, para conter essa massa, qual é a maneira mais fácil? É deixar passar fome, tirar todos os direitos, criar um terror, criar um exército imenso, lá, intestino, dentro de cada país, para fazer os seus comandos e para fazer com que as pessoas tenham medo, criar maldades assim, tipo denúncia. Agora, aqui no Brasil, para fazer uma denúncia está muito fácil, porque na nossa lei hoje, apesar de estar escrito nos códigos e na Constituição, mas o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, hoje, por exemplo, o seu Xandão, eu tinha que provar tudo o que ele disse. Mas como eles fizeram uma inversão no ônus da prova,
e ela agora pertence a quem é acusado. Então, quem é acusado, às vezes, nem sabe do que, nem sabe exatamente o que é no processo, simplesmente porque seus advogados, eles estão presos, a maioria, e seus advogados não têm acesso aos processos, quer dizer, aos autos. Entenderam? Então, isso, hoje, chegamos nesse ponto aqui. Mas vamos recuar um pouquinho. Agora eu estava, acho que, com muita gana de dizer, não é, que o Xandão está fora da lei, ele é fora da lei. Não cumpre a lei, não cumpre códigos, não cumpre a Constituição. E nós estamos aí, ó. Você viu a última do Xandão? Você viu cabeça de ovo? Fez? Pois é, né? Ninguém reage. Tem gente reagindo. Eu estou reagindo. Tem muitas pessoas que eu conheço do meu círculo de amizades que está reagindo. Tem. O Congresso tem alguns senadores e alguns deputados federais que estão reagindo, que estão se expondo, que estão sendo castigados, que estão sendo punidos, que estão sendo massacrados. E tem pessoa que nem sabe do que está sendo acusado, que até já já morreu na prisão, sem saber de que exatamente estava sendo acusado. E até hoje a família deles não sabe ainda. Porque é em cima de uma hipótese, é uma coisa que não houve, e que talvez, já vou dizer talvez, para dar o benefício da dúvida, talvez alguns tivessem pensado nisso. O povo inteiro pensava que o exército nos salvaria. Mas nós, povo, não temos arma. A nossa arma é a nossa voz. Então a gente ia para Brasília, vai para São Paulo, vai para onde nos convocarem, com a nossa voz, cantando o hino. Algumas pessoas rezando, outros lendo a Bíblia, orar também. Essas são as nossas armas. E foram essas as armas que nós usamos. Nada mais que isso. Um deputado federal na tribuna, ele usando de um direito que é seu. Enquanto ele for deputado, ele tem o direito de usar a tribuna para se manifestar como ele quiser. É um lugar sagrado. Era, quer dizer, né? Era. Porque agora, vocês não gostam do discurso, não estão mais encarcerando, porque agora já temos outros olhos, os olhos do mundo, sobre a nossa situação. Que antes não passava, que se a gente dava uma notícia daqui, ela circulava no exterior, uma notícia dos horrores que acontecem no Brasil há 4, 5, 6 anos já, imediatamente era desmentida e invalidado sobre a pecha de fake news, que é outra palavra que a esquerda ama de paixão, porque para eles, tudo que não serve para eles, tudo que está contra eles, tudo que eles não querem que seja dito, é mentira, é fake. Então, lá atrás, vocês não sabem porque não foram na escola, porque aqui esse pessoal do Litoral Norte não participou das nossas reuniões. Muitos participaram de muitas, alguns de algumas, enfim, mas não assistiram às aulas fantásticas que nós proporcionamos para o grupo Levanta Brasil, aqui para todo o Litoral Norte, e a gente colocava o convite para toda a internet, podia vir de outro lugar, e vinham, até vinham. Nós recomeçaremos com essas reuniões, se Deus quiser, muito breve. Mas eram escolhidos os melhores palestrantes, as pessoas que mais entendem de globalismo. A maioria pensa que globalismo é assistir a Globo, e a Globo News está sendo globalista. Ninguém, talvez 10%, ou nem isso da população brasileira e mundial, sabe que existe uma forma de trabalho, uma aplicação, uma ideia que se chama Agenda 2030. Agora, que vai de 2020, está indo até 2030. E foi até 2010 a 2020, enfim, criada pela ONU, que hoje a gente sabe que é um antro comunista, que é um antro mantido pelos governos dos Estados Unidos, e que nos últimos anos usou o dinheiro do povo americano, através de órgãos da ONU, USAID e outros paralelos, para comprar a esquerda no mundo. Então não venham me dizer que essa situação é do Brasil, porque não é.
é global. Porque lá atrás, há mais de 100 anos, já existia, nem existia ainda o comunismo, mas já se criou essa ideia de um governo, uma religião, um mandatário e todo o resto, uma moeda, e está cada vez fechando mais o cerco agora, nesse momento. Se não for feito algo, e tem grandes presidentes do Brasil, Deus me livre, por enquanto não, o que era presidente do Brasil, e que para nós ainda é, porque nós o elegemos, e agora essa semana vem uma alta autoridade dos Estados Unidos dizer que ele foi eleito com 70% dos votos. É mole. Então, por isso que nós somos tranquilos. Podem dizer o que quiserem, podem nos crucificar. A gente vai dizer, ganhamos a eleição. Porque tem provas, agora tem como provar. E está vindo aí a prova. Já não é mais só de bico. Não é só do que a gente ouviu eles dizerem lá, então repetiu aqui. Não, eles vão dizer aqui no Congresso. Entenderam? Então agora o buraco é mais embaixo. Mas então, eles bolaram essa coisa e foram se espraiando pelo mundo. Foram se infiltrando. E foram no começo, eu já expliquei isso para vocês. E vou voltar, isso tudo vai ser explicado de novo. Onde as coisas são tramadas, até que ponto nós somos dirigidos mentalmente. Nós pensamos que eu sou livre. Digamos que caia todo esse bando de ladrões que está aí no poder. Eles caindo, a gente vai... Inicialmente, como eu tive, muitos outros tiveram, quando o Bolsonaro se elegeu, a sensação de estar livre dos ladrões, dos corruptos, livre de toda essa gentalha, que agora está tudo aí mandando em nós de novo. Bom, porque eles mudaram as leis, eles atropelaram as leis, eles inventaram leis sem poder, porque o Supremo não pode legislar. Legislar é o legislativo, executar o executivo, e o judiciário para julgar. E Supremo, a atribuição é menor ainda. É pequena, vai ver que é por isso que eles gostam tanto de trabalhar, que Deus não me castigue por estar dando uma besteira dessas, mas, então, eles resolveram ampliar a sua área de ação. E aí, o Supremo Tribunal Federal era supremo porque ele decidia só sobre as questões constitucionais. Só isso. Eu advoguei mais de 50 anos, tive lá uma vez só na vida. E umas 4, 5 no Superior de Justiça. Que eram templos, assim, que a gente entrava sabendo que ia falar com gente que sabia de direito, que conhecia o direito. Agora, hoje a gente tem lá um monte de mequetrefe, uns que não passaram no concurso para juiz, outro que nunca passou em concurso para OAB, outro que nunca foi juiz, nunca quis ser, e outro que foi e fez de conta que não foi juiz federal, que é o caso do Dino, e atropela igual, porque lhe convém. Então, essas pessoas, elas são de várias nacionalidades, não são só os brasileiros. Aqui o pessoal está indo na carona, porque está a esquerda mandando no país. Só por isso. Porque a direita está se levantando no mundo inteiro, e a direita está tomando conta dessas situações, para ver se a gente faz uma civilização melhor, um mundo melhor, trabalhando o quê? Trabalhando as mentalidades, trabalhando as inteligências, a cultura, a educação. Isso é básico. Primeiro vem o direito, é lógico, da alimentação. Mas depois que a gente está alimentado, a gente tem que alimentar o cérebro. Nós somos, gente, nós temos a pior educação do mundo. Porque vocês falem, conversem. Cada vez morre mais gente da nossa faixa etária e cada vez é menor o número de pessoas que falam português. Hoje o jornalista não fala português, tirando os mais antigos. Hoje, esses blogueiros, meu Deus do céu, quando eles entrevistam uma pessoa, a ignorância é tão grande, é tão manifesta, que a gente se envergonha. Eu estou louca para ouvir a resposta daquela pergunta mal formulada, numa linguagem que não é a nossa.
tão esquisita que é, sem concordância, meio que sem sentido, uma pobreza imensa de vocabulário. E se vão escrever, então é pior ainda. Porque se não sabem falar, eles também não sabem escrever e vice-versa. Nem toda pessoa que sabe escrever consegue falar, se manifestar. Assim como eu estou me manifestando, como qualquer um outro comunicador se manifesta. Mas se eu não estiver aqui, se eu não souber falar, eu não vou escrever direito. Por isso que milhares e milhares e milhares de redações são anuladas, não tem valor, zeradas, no país inteiro há muitas décadas. E as criaturas vão escrever o quê? Se eles não leem um livro, nem gibi, ninguém lê mais, porque agora é só internet, é só o computador. Eles não têm uma ideia sobre a história da humanidade. Aquilo não me interessa. Interessa sim. São os nossos antepassados, são as nossas raízes, são o que nós mesmos fomos antes de estarmos aqui agora nesse primeiro quarto de milênio, né, do terceiro milênio. Então, não há novidade. As coisas só mudam um pouco, mudam o nome, a maneira de explicar, a tecnologia é diferente, mas o básico é sempre igual. Então, o que eles entenderam? Que tinham que enfraquecer a humanidade através da falta de alimentação. Isso nós temos na história justamente dos países que são poderosos, os Estados Unidos, não, China, país que foi o país mais rico da América no passado, Venezuela, Cuba, tinha riqueza do turismo e tinha liberdade. Hoje vocês veem lá só carros de mais de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. Lá, as pessoas, quando chegam lá e vão no supermercado aqui, elas choram de emoção. Meu Deus, pode levar tanto pão quanto quiser, carne e sapato e não sei o quê. Elas ficam assim, embasbacadas, porque não sabem que isso é viver em liberdade. Nós estamos ainda esperneando para não perder esse pouco que nós ainda temos, e para alargar, para ampliar, para que todos mais sejam livres, para que possam escolher, fazer suas escolhas. Eles trataram de enlouquecer e diminuir tanto a inteligência das pessoas que nós desaguamos agora, pelo menos aqui no Brasil. Eu falei com a minha filha hoje, que mora em Portugal, ela disse que lá isso não existe. Mas essa questão dos bebês born, gente, mas isso aí é uma falta de neurônios, é uma falta de Deus no coração das pessoas, falta de fé, falta de religião, falta essas coisas que também são básicas, inerentes à natureza humana. Eu digo isso porque lá na Europa já tinham tido em vários lugares diversos deuses, diversas religiões, enfim, chegaram aqui no Brasil também. Era gente que nunca tinha se comunicado com ninguém e tinha seus deuses. Tinha aquelas figuras, aquelas criaturas, aqueles entes, aqueles seres que eles adoravam como criaturas máximas. Então vocês vejam que isso é da natureza humana. Isso não foi o homem que inventou. Isso Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, ele já nos colocou isso, de nós querermos a identificação com o nosso Criador. Isso se faz através do nosso conhecimento, da nossa crença, da nossa fé, porque tem muita gente, e os comunistas todos, eles podem ir lá para as igrejas evangélicas ensinar pastor sobre a esquerda, para as igrejas evangélicas, já estão fazendo isso no Brasil. Eles podem transformar 51% dos padres católicos em padres comunistas. Já tivemos até um papa comunista. Esse papa aí, que eu sabia que era discípulo do outro, que era cara de pescoço também, e que ia acabar, eu já disse isso aqui no programa,
acabar com a casca da Igreja Católica, ele está me surpreendendo. Porque ele está dizendo coisas que eu jamais imaginei. Ele deu as costas, ignorou uma bandeira LGBT, que o outro Papa era completamente a favor, e a favor de casamentos, e a favor que essa educação fosse dada nas escolas. Porque quando a gente fala em ideologia do gênero, a gente está falando que eles estão ensinando, implantando essas ideologias na escola. E não me desmintam, porque é verdade. Eu, em anos passados, há 1 ano, há 2 anos atrás e há 4 anos atrás, eu desmontei um esquema desses numa escola. Agora não precisei nem sair da minha casa. Alguém me contou e eu desmanchei. Pela internet. Para isso ela é maravilhosa. É maravilhosa para muitas coisas. Por que eles querem nos cortar? Jesus Cristo, é tanto assunto que eu vou embolando. Por que eles querem nos cortar a internet, cortar a nossa comunicação? Porque aí a gente vai ficar muito mais capenga. Aí a gente vai ter que começar a se reunir. E eles vão nos vigiar. E os próprios familiares, alguns, nos denunciarão. Nós seremos denunciados, as pessoas serão denunciadas pelos seus próprios familiares para puxar saco, para ganhar um carguinho, para ganhar um pão a mais, para amanhã ganhar um espacinho a mais. Para provar que é comunista também. Então é contra isso a nossa resistência, a nossa barreira. Então agora quando a gente vê esse vazio que existe no coração dessas pessoas, no coração, na mente, em tudo, no estômago, em tudo, que elas estão literalmente enlouquecidas geral. Mulheres abortistas, esse pessoal que é a favor do aborto, está agora gastando muito dinheiro e criando bebês, comprando bebês artificiais não reagentes. Porque se chorar é um choro, né? De bebê, de boneca. Então elas defendem essa tese hoje. Mas isso é loucura, gente. Isso aí, ó, foi ensinado nas escolas e a gente não percebeu. Porque quando eu me dei conta que o ensino comunista tinha começado nas escolas, principalmente nas católicas e nas pagas, meus filhos já tinham saído da escola. Então, o que eu faço hoje, né, nós temos a marcha pelas crianças, a defesa que a gente faz das crianças do Estado e do país, é porque a maioria da minha geração não pôde fazer para os seus filhos, porque a gente ignorava isso. Ela está lá no colégio, meu Deus, deixava na porta, e aí fechava a porta, não abria, não fininho de novo. Já estavam começando a destruir os cérebros das nossas crianças. Deram uma criação diferente para eles, deram um destino diferente para a inteligência deles. Então hoje tem gente que diz, nossa, como tem viado hoje, como tem lésbica, que horror. Isso é fim do mundo. Não é fim do mundo. Isso aqui, ó, preparação nas escolas, metendo na cabeça das crianças que elas não são do sexo que nasceram. Elas podem optar, como tem essas mulheres que dizem, eu não sou homem, eu sou mulher, eu me sinto mulher porque eu sou mulher. Elas dizem isso com uma convicção tão pífia que desmorona logo ali. Porque de repente ela tem um problema sério lá nos Países Baixos, ela vai num ginecologista? Não importa o que diga no papel, ela é homem. Ela tem que ir para um urologista. Vai ter câncer é de uretra. Não vai ser de útero. Não tem útero. Vai ter câncer de uretra. Que mulher é essa que tem câncer de uretra? Não é mulher, é homem. Simples assim. Antes a gente brincava, eles mesmos, porque eu sou viado, e não sei o que, esse viado aí. Eles eu sempre que tive muita convivência, tive grandes amigos que eram gays, não eram tantos quanto hoje. Hoje é uma coisa assim, né? Parece que não existe mais pessoas bissexuais. Nascem pessoas com... Aliás, ao contrário, né? Eles que são bissexuais porque tem 2 sexos, mas a maioria não tem. Só diz que tem. Então, vocês vejam que isso aí foi trabalhado. Deixa eu ver a hora. Meu Deus, quase na hora. Eu dei uma passada geral, se Deus quiser, né, terça-feira, amanhã, eu já estarei bem. E já estou bem hoje, já estou
Bastou eu saber, porque eu precisava me comunicar com vocês, que eu estava assim por aqui, ó, engasgada, e que eu tinha passado para vocês algumas coisas. Por favor, estudem, se informem. Tem o Google, tem gente, tem famílias que ainda tem enciclopédias em prateleiras fantásticas, maravilhosas. Os mais simples não terão mais, até porque o espaço hoje é menor, mais reduzido nas residências. E também porque o dinheiro, né, já há anos atrás, não facultava que todos tivessem uma biblioteca fantástica. Inclusive direito, eu fiz direito já estudando em livros de biblioteca, em livros de emprestados, porque eram caríssimos, sempre foram. Os da medicina nem se fala. Então, vocês vejam que nós estamos nesse mundo aqui, não é para enfeitar, não é para encher o saco dos outros. A gente quer partilhar, a gente quer abrir os olhos de vocês. Parem de ser cegos, burros. Saibam escolher os candidatos. Passem num pente fino, passem com uma peneira. Escolha melhor. Ah, mas esse fulano é bonzinho, o pai dos pobres. Que pai? Pai dos filhos dele. Pai dos filhos dos amigos dele. E se tem um pobre? Não tem outra coisa, povo. Vocês não podem se acostumar com a ideia do roubo. A gente já está assim, mas quantos agora? Uma denúncia que começou em 6 bilhões, que já é uma fantástica quantia, hoje já está em quase 1 trilhão. Uma semana depois. E tem mais. Aqui no Brasil, agora, por força do Supremo, quem chamar o cachaceiro de ladrão responde processo, vai preso. Agora, combater o erro dele, combater a bandidagem dele, combater o roubo, tratar de devolver esse dinheiro, porque na Lava Jato se devolveu muito dinheiro, e agora esses pilantras estão atrás do dinheiro que eles roubaram, foi devolvido, e agora eles querem de volta. É mole. Contra isso que a gente tem que lutar. Agora vocês jamais lutarão sem informação, sem conhecimento. Isso é básico, isso é fundamental. Vocês têm que saber o que é a Agenda 2030, vocês têm que saber o que é globalismo, vocês têm que saber o que o universo é tramado contra nós, o que a gente come, o que tem de coisas para nos emburrecer, para nos adoecer. A medicação, como é que se diz, na cultura, na educação, porque um povo que é não reagente, ele se submete a qualquer coisa. Como é que eles submeteram os judeus na Segunda Grande Guerra? 2 milhões de judeus, né? Ali do lado, ali perto, né? na Croácia, e depois mais ao outro lado, na China, morreu assim 500 vezes mais. Na China, passou de 500 milhões. Na Croácia, tipo, já havia até 80 a 100 milhões. A fome que... é muito assunto. A fome que o governante, na época, fez o povo da Croácia passar para poder alimentar o povo da Rússia. E eu já disse várias vezes para vocês que era por causa do clima, nevou muito, ficou muito frio, porque eu não tinha aprendido ainda. Hoje já sei que era para matar, para diminuir aquela população, torná-la enfraquecida e para que não reagisse. Entenderam? E voltando, só para encerrar, essa questão das mulheres que estão indo no SUS. Tem prefeito que está prendendo essas mulheres, amarrando nas camas. Ele não, né? Mas autoriza. Tem outros que estão algemando. Tem que levar para o hospício. Está precisando de tratamento. É louca. A saúde do brasileiro é combalida. Nós não temos recurso. Quem precisa do SUS está ralado. Mas elas estão procurando para a boneca de borracha a assistência do SUS. Elas estão procurando a justiça. A justiça para discutir quem fica com a criança, para discutir pensão. Meu Deus, não é o final dos tempos. É a realidade dos tempos que nós estamos vivendo, para aquilo que nós somos preparados.
nos prepararam para isso. Se Deus quiser, volto amanhã e vou tentar fazer mais espaçadamente, falar sobre isso, para que vocês entendam. Eu posso ser chata, mas eu estou sendo assim, ó, mamãe para vocês. Olhem bem, mamãe. E mamãe só quer o bem do seu filho. E eu quero que vocês aprendam mais. Saibam se defender. Porque um esquerdista é cheio de argumentos. Em primeiro lugar, ele desmente e arrasa com qualquer argumento da gente. E a gente, e o direito já não quer discutir, já não quer, ou briga, ou se retira da discussão. Então, meus queridos, é isso. Por isso que os puxões de orelhas que eu disse que ia dar em vocês. Porque vocês, eu chamei para essa palestra homens maravilhosos, que depois que eles saíram, disseram, imagina esse maluco, dizer que o flor da passa de dente emburrece a gente. Eu disse, emburrece mesmo, foi isso que deram, só que deram em grandes quantidades, para os judeus não reagirem. 6 milhões de pessoas não reagiram. Parte da Alemanha estava ali. E por quê? Porque não tinham disposição para reagir. Porque estavam cortados no seu direito de reação. Eu amo vocês. Terça-feira amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente juntos. Sempre brilhante comentário, sempre cheio de assuntos importantes que nos ensinam, que nos fazem conhecedores das verdades, dos bastidores da política, o que está acontecendo e o que irá acontecer no Brasil e no mundo nos próximos dias. Pode ter certeza que não vai continuar assim como está. Muita coisa vai ser revelada até o final do ano. Muita coisa está sendo revelada. Não foi revelado mais ainda porque tem coisas que estão em sigilo, mas nós queremos e confiamos que dias melhores virão para o Brasil. Tá bom? Nós só temos que agradecer a sua audiência, agradecer a sua paciência, né? E prometer voltar. Eu volto quarta-feira, eu volto amanhã, às 9 horas, que o programa Desperta, e também ao meio-dia com mais um programa Litoral ao Meio-Dia, sempre com um convidado especial, com Alexandre Garcia, com a Jussara Galto e outros que vêm aqui conosco a brilhantar e trazer informações úteis para mim e para você. Grande abraço, fique na paz e até o próximo programa.